Bem, Igreja do Senhor, vamos estar iniciando nesse momento mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero pedir nesse momento o silêncio da igreja, porque estamos iniciando mais um culto e a presença de Deus o que nos faz nos alegrar. É a presença de Deus no nosso meio neste momento. E eu peço o silêncio da igreja e deixe a partir deste momento toda a igreja fique em silêncio, fique permaneça no seu lugar, porque vamos nesse momento cultuar ao Senhor, adorar o dono da igreja que está aqui conosco. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. E como de costume, eu quero dar uma boa noite a toda a igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. E a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém? Amém. Amém. E neste momento eu quero convidar a igreja a ficarmos de pé e abrir nossas Bíblias lá no livro de Salmos, capítulo 119, o versículo do 49 ao 56. Vamos estar fazendo uma leitura de forma alternada. Tudo para a honra e glória do nosso Deus, agradecendo a Ele pela essa rica oportunidade, pela chuva que cai, e estamos aqui firmes no Senhor. Salmo 119, versículo 49 ao 56. Minha Bíblia Almeida atualizada. E diz assim a palavra de Deus, no versículo do verso 49 ao 56, Salmo 119. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. A igreja. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é, assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Que seja assim com todos nós. Durante a noite, ao repousarmos no nosso quarto, na nossa cama, levamos o nosso pensamento a Deus em oração. E que Deus continue com as mãos poderosas sobre cada um de nós, nos livrando de todo mal, como Ele sempre tem feito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças diante do Criador e vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele por essa rica oportunidade. Oremos. Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Quero te agradecer, oh Pai, primeiramente pela tua presença no nosso meio neste momento, meu Pai. E em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, recebe os nossos louvores, Senhor, Pai, recebe a nossa adoração e tudo que venhamos fazer seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Estende as tuas mãos poderosas, meu Deus, e abençoa cada família representada aqui nesta noite. Abençoa também aqueles que ainda estão por vir e aqueles que não puderem vir, abençoa da mesma forma, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por essa chuva que está caindo neste momento. Tudo provém do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nos abençoa. Usa o teu servo, ó Pai, para falar a tua igreja nesta noite e que possamos sair daqui transformado com a tua palavra, com a tua presença, com o teu amor e com as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Pai. Fica conosco durante todo esse culto e de toda a nossa vida. E nós vamos sempre te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com amor e com alegria.
Graças e paz, irmãos. Existe um versículo, né, muito famoso, lá em João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos louvar a Deus por esse amor que Ele teve por nós. Amém? Os irmãos podem sentar. Sua glória
Amém. Deus seja louvado. Que coisa linda, né? Que maravilha. E a gente, que Jesus quando voltar, meus queridos irmãos, que Jesus quando voltar, Ele nos encontra assim, louvando a Ele com amor e com alegria. Que Ele nos encontre felizes. Eu quero convidar a igreja mais uma vez a abrir nossas Bíblias lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 22, do versículo 15 ao 25. Vamos fazer mais uma vez uma leitura de forma alternada, mesmo assentados, e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Isaías capítulo 22, do versículo 15 ao 25. Amém? Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos exércitos, vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: eis que como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe, e Ele o pegará com firmeza. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei meu servo, eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um tronco de honra para a casa de seu pai. Naquele dia, o Senhor dos exércitos, a estaca que tinha sido firmada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus continue com as mãos poderosas sobre cada um de nós, meus irmãos. Mas Ele diz com muita clareza: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. E tudo que o Senhor diz acontece como Ele quer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Neste momento, meus queridos irmãos, estamos diante de Deus, estamos diante do Criador, um Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de cada um de nós. Eu quero convidar a igreja a ficarmos de pé, e diante do Criador, diante do dono da igreja, vamos curvar nossas cabeças para pedirmos perdão pelo nosso pecado, e que Deus se compadeça de cada um de nós. Deus seja louvado. Eu quero convidar o presbítero Adilson, que está orando a Deus, meu irmão, pedindo perdão pelo nosso pecado.
quero te pedir, Senhor, neste momento, perdão, Senhor, dos nossos atos, das nossas ofensas, pelos nossos pecados, Senhor. Sabemos que pecamos restaurados, mas também com ambição, com pensamentos, tão fortes, Tem misericórdia, Senhor. constantemente contra Tem misericórdia de nós. mas também temos conhecimento da tua palavra que diz que aquele que confessa e deixa alcança de ti misericórdia. Neste momento, nos prostramos diante de ti, Senhor, confessamos os nossos pecados. Ó Deus, Cristo e tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados, Senhor. Te agradecemos, Senhor, também pela morte de Cristo, nascido o justo, morreu por nós, o justo, Senhor, e merecedores de tamanha graça e tamanha misericórdia, Pai. E em nome de Jesus que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa-nos. Também te pedimos que o Espírito Santo nos conduz à santidade, nossos pés não vacilem, não desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, nós queremos a seguir firme o teu propósito, seguindo a tua vontade, glorificando e exaltando o teu santo nome através de nossas vidas. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, está passando a Semana Santa, mas Deus não quer uma Semana Santa, Deus quer de cada um de nós uma vida santa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando a Deus neste momento, com amor e com alegria nos nossos corações, porque estamos de pé, porque assim Deus tem cuidado de nós. Os pais, irmãos, essa semana é a Semana Santa, onde normalmente se lembra o sacrifício de Jesus, e que a gente não possa lembrar só na Semana Santa, irmãos, que seja uma coisa para lembrar para a vida toda, porque o preço foi alto, né? Então, os irmãos podem sentar. Eu convido vocês a cantar conosco, no coral, e lembrar desse sacrifício de Jesus.
Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos
Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero convidar a igreja, neste momento vamos ter um momento de ofertório, onde vamos estar colocando no altar do Senhor os dízimos e as ofertas, mas eu quero convidar a igreja a abrir nossas Bíblias, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, onde vai ser feita uma leitura, uma breve leitura do versículo 6 ao versículo 9, 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é o provedor de todas as nossas necessidades, em todas as áreas de nossas vidas. Deus é Ele que provê todas as coisas. E o texto nos diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao 9, nos diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E que neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, vamos colocar no altar do Senhor com alegria, com amor e com alegria. É isso que Ele nos diz. Amém? Yeah.
Que maravilha, que coisa maravilhosa, né? A gente tem o privilégio de estar diante do nosso Deus, louvando a Ele com muita satisfação. Que Deus esteja sempre com as mãos estendidas sobre cada um de nós. Vai ter salinha? Vai ter salinha hoje? Vai não, né? Amém. Então vamos nesse momento estar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e também agradecendo a Deus pelas crianças que estão aqui presentes e por todas as famílias, né? Estamos sempre gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E neste momento vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele pelos dízimos, pelas ofertas. E eu quero convidar o nosso querido irmão Marcelo, que está orando a Deus, meu irmão, que Deus tome e abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados e que seja feita a vontade dEle. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez peço o silêncio da igreja, porque Deus vai falar neste momento. Não é o pastor Diogo quem vai falar com a igreja. O pastor Diogo vai ser usado por Deus para falar a cada um de nós nesse momento. E precisamos estar atentos em tudo aquilo que Deus vai falar através do seu servo. Que Deus te abençoe, pastor. Graças a paz, irmãos. Qual é a razão da sua alegria? Lá fora tem um pessoal que está aparentemente muito alegre, mas a nossa alegria é completamente diferente. Nossa alegria, irmãos, é porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós temos esperança no amanhã. E aí então a nossa alegria ela é perene, ou pelo menos precisa ser. Hoje de manhã, na escola dominical, nós estamos com o pastor Elton sobre as alegações que Cristo não ressuscitou. E alguns disseram que o túmulo foi roubado, ou que foi um delírio coletivo, então que Cristo não morreu. Existem várias teorias de que Jesus não ressuscitou, mas todas elas, a refutação está muito clara, as evidências são assim, sem sombra de dúvidas, de que o Senhor Jesus sim ressuscitou. Até quem não crê em Jesus como Cristo, assevera que Ele verdadeiramente ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, irmãos, ela é tão importante, que ela é o selo que chancela a sua morte. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, como nós saberíamos que a morte de Jesus realmente teria sido redentiva para mim e para você? Mas a morte de Cristo foi tão redentiva, tão verdadeira, pagou os nossos pecados, e nós temos como comprovação disso a ressurreição de Jesus. Então nós temos a certeza absoluta que Ele sim é o Filho de Deus, que voltou da morte, e nos dá então essa garantia, essa certeza absoluta, que nós temos sim esperança. Ele é a primícia dos que dormem, Ele é aquele que primeiro ressuscitou, garantindo então a nossa ressurreição. Então a ressurreição de Cristo, irmãos, primeiramente ela tem esse valor de garantir a nossa ressurreição. Ele começou, Ele puxou a fila e Ele garantiu a ressurreição eterna para todo aquele que nele crê. Quero que você abra o texto, irmãos, de 1 Tessalonicenses. É o texto que nós temos estudado de forma sequenciada. E esse texto caiu exatamente no dia em que nós celebramos a chamada
Semana Santa, né? A Páscoa, mas nós não celebramos a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica que apontava para a vinda do Messias. Então a Páscoa, ela cumpriu o seu papel. A Páscoa teve o seu objetivo alcançado e ela foi uma sombra do que seria a verdade. Então, se a sombra, enquanto não vem a pessoa, você vê só a sombra, está vindo alguém. Mas quando a pessoa chega, a sombra não tem mais necessidade. A pessoa chegou. Então, a Páscoa era uma sombra. Quando Cristo chega, a Páscoa não tem mais necessidade. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa ressurreição. Então, nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a morte e, principalmente, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor, ela é a substituição do sacrifício. Então não precisamos mais de sacrifício, não precisamos mais pintar os umbrais das nossas portas, porque Cristo, a ceia do Senhor, o seu sangue derramado, ele substitui então a necessidade da celebração da Páscoa, como eu preguei no sábado da semana passada, né? Então a gente falou sobre essa questão do que a Páscoa judaica apontava para Cristo. E hoje nós vamos ler então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. A gente vai ver que a ressurreição de Cristo está intimamente ligada com a sua volta, com o dia da sua parúzia, ou parousia, que é o retorno do Senhor Jesus. Veja aí, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Com eles entre as nuvens, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Irmãos, esse texto tem algumas verdades aqui que eu quero usar de preâmbulo. Primeira coisa que ele fala, os que dormem, a respeito dos que dormem. Existem algumas doutrinas, ou falsas doutrinas, que falam do sono da morte. Que a alma, quando a pessoa morre, aquela alma ela entra em sono profundo e ela não está ativa, ela não está ciente do que acontece. Essa doutrina ela não tem amparo bíblico. Quando ele fala que dorme, é um eufemismo. Eufemismo é uma expressão para que possamos amenizar um acontecimento. Alguém pode dizer assim, fulano descansou. O que é que significa? Fulano faleceu, morreu, não é? Então nós usamos palavras para amenizar outras que são mais duras. Então quando eu falo que fulano dormiu no Senhor, também estou dizendo o quê? Que ele descansou, que ele faleceu. Esse eufemismo então não tem nada a ver com uma alma inerte, inoperante, sem estar ciente do que está acontecendo. Jesus falou para aquele homem na cruz, que se arrependeu dos seus pecados, que clamou, se lembrasse dele na hora da morte. Então ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você lembra da parábola de Lázaro e o rico, você vê Lázaro ciente, você vê rico no inferno, consciente e sofrendo dores terríveis e pedindo ajuda. Então você
não tem amparo bíblico para uma alma dormindo, esperando a volta de Jesus, quando ela vai despertar então, né? Dar uma bocejada assim, eita, chegou a hora de acordar. Não, irmãos, não existe ninguém dormindo no céu. É todo mundo glorificando e exaltando o nome do Senhor de forma gloriosa. Ainda é o estado intermediário, não é o estado final ainda. Por quê? Não é o estado pleno ainda, porque o estado pleno só acontecerá quando a alma no céu se unir novamente com o corpo. Aí sim, essa alma estará totalmente, essa vida estará totalmente transformada com o corpo glorificado. Outra coisa muito interessante aqui é que os dispensacionalistas vão dizer que existem duas voltas de Jesus. Uma volta secreta, né, em que ele vem e haverá um arrebatamento secreto da igreja. E aí você que já assistiu lá, Deixados para Trás, então desassista, esqueça aquilo ali, aquela teologia não é bíblica, mas é uma teologia dispensacionalista que fala que Jesus volta, arrebata a sua igreja, e a maioria vai crer que é antes da tribulação, né? Outros vão dizer que é no meio da tribulação, no período de 3 anos e meio, dos 7 de tribulação, dessa grande tribulação. Outros vão dizer que é no final, mas a maioria diz que é antes. E a Bíblia nunca tirou do crente o sofrimento. A palavra de Deus sempre, nunca mostrou os crentes sendo livrados do sofrimento. Sempre houve sofrimento, irmãos. Sempre houve sofrimento e nós não vamos deixar de passar pela grande tribulação. Nós vamos até o final. Quem estiver vivo, uns vão morrer e alguns vão sobreviver até o dia da volta de Jesus. E os dispensacionalistas que falam que haverá essa volta secreta, levam a igreja, esperam os 7 anos no céu, e aí então Jesus vem novamente e coloca então os 1000 anos aqui na terra, reinando na terra. Não, irmão, não são 2 voltas. A Bíblia só fala de uma única volta. Esse dia em que o arcanjo vai tocar a trombeta. E nesse momento não haverá mais tempo de arrependimento. E Jesus então vem, e vem não mais como Salvador, mas ele vem como juiz, ele vem com um cetro na mão, para vencer os seus inimigos e para decretar a morte eterna daqueles dos ímpios, o diabo, seus anjos, a besta do Apocalipse, que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a doutrina bíblica. Uma única volta, não são 2 voltas. Outra coisa muito interessante nesse texto, irmãos, é que fala aqui de um povo que estava sem esperança. E a gente pode pensar aqui em 2 povos sem esperança. Primeiro, são os ímpios. E naquele período, o período da Grécia, o período greco-romano, essas culturas greco-romanas, eles não tinham esperança no pós-vida. Muitos entendiam que após a vida não havia mais nada. E era desesperador. Morrer era desesperador. E eles eram tristes por natureza. Tristes por natureza. Eles não conseguiam enxergar vida após a morte. Eles achavam, e muito menos ressurreição. A ressurreição para essas pessoas que entendiam que era impossível, porque o corpo, na verdade, era uma prisão para a alma. Como pode, então, a alma voltar para esse corpo do qual ela se libertou? E elas tiravam, então, esse peso do pecado, porque diziam assim, olha, o pecado acontece por causa do corpo, que é mau, mas a alma é boa, ela está aprisionada. Então, para eles, era algo impossível. E os crentes de Tessalônica, irmãos, eles tinham crescido nessa cultura. Eles não conseguiam entender sobre uma vida eterna nos céus, muito menos uma ressurreição. E os crentes também estavam com receio e com medo. Não entendiam corretamente o que é que estava acontecendo com aqueles que já tinham morrido. Veja, porque ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais. Os demais eram os ímpios, que não tinham esperança. E os crentes também estavam tristes, porque eles tinham dúvida do que aconteceria na volta de Jesus para com aqueles que já tinham falecido.
aqueles que eram crentes e que já tinham morrido. Então, Paulo escreve isso aqui, tentando explicar para eles que não se preocupem, eles vão voltar com Cristo. E também existia uma outra linha que tinha dúvida com aqueles que fossem pegos desprevenidos. Então, essa dúvida, essa tristeza que estava acontecendo no coração dos crentes também, Paulo vem aqui para tirar essa tristeza e explicar, ensinar como que seria a volta de Jesus. Com relação ao mundo pagão, essa desesperança por não conhecer ao Senhor era terrível, né? O verbo grego para entristecer-se é lupeste, e diz assim: no tempo presente significa uma tristeza contínua. Uma inscrição típica encontrada em um túmulo demonstra esse fato. Veja o que é que ele escreveu nos túmulos dele, nas lápides. Eu não existia, vim a existir, não existo, não me importa. Já viu algo mais triste do que isso? Eu não existia, vim a existir, não existo, não me importa. O mundo greco-romano nos dias de Paulo era um mundo sem esperança. No entendimento deles, não havia nenhum futuro para o corpo, pois este não passava de uma prisão da alma. William Barclay registra alguns pensadores daquela época. Veja como é que eles pensavam. Um homem chamado Esquilo falou o seguinte: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito disse: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Cátulo afirmou: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. Então, os crentes de Tessalônica, irmãos, viviam imersos nesse tipo de pensamento. Howard Marshall diz que a igreja de Tessalônica enfrentava dois grandes problemas que tiravam a sua alegria. O primeiro dizia respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda volta de Cristo. A morte deles significava que estariam excluídos dos acontecimentos gloriosos associados à parúzia. O segundo dizia respeito ao cronograma da segunda vinda. Por trás dele havia o temor de que a parúzia pudesse pegar os vivos desprevenidos e, portanto, não participariam da salvação. Então, baseado nisso, Paulo escreve para esse povo. E eu quero então trazer, dado esse preâmbulo, falar no seguinte tema: por que Cristo ressuscitou? Então, para que Cristo ressuscitou? Veja no versículo 13, irmãos. Ele ressuscitou para que haja esperança e alegria no seu povo. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais e não têm esperança. Se os demais não têm esperança, Cristo ressuscitou para que nós tenhamos esperança. E a esperança, irmãos, é o que nos traz alegria. Quando você perde esperança em algo, junto dessa esperança vai embora a sua alegria e só fica tristeza. Quando você tem orado por alguém, essa pessoa não resiste e morre, o que é que vem? A esperança se foi, daquela pessoa melhorar, e fica a tristeza. Lá em 1 Coríntios 15, 16, vai dizer o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Irmãos, tem muita gente que só busca ao Senhor por conta das coisas desse mundo. Pessoas que só buscam ao Senhor porque estão apertados financeiramente, estão doentes, ou tem alguém na família que está doente, algum problema, e aí busca ao Senhor para as coisas terrenais, as coisas dessa vida. Pessoas que buscam ao Senhor por causa do seu conforto apenas, e que se desesperam quando as coisas não vão bem, e perdem a alegria de viver. Crentes
que perdem a alegria de viver porque depositam a sua esperança somente nas coisas desse mundo. São as mais infelizes de todas, diz Paulo, porque a sua esperança se limita apenas às coisas desta vida. Lá em Romanos 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, no mundo tereis aflições, tribulações, mas Paulo vem nos ensinar que nós temos que nos alegrar, não é na circunstância da vida, porque circunstâncias de vida mudam, circunstâncias de vida vêm para, muitas vezes, trabalhar o nosso ser, mas a palavra nos chama para nos alegrar na esperança. Qual é a esperança que você tem? Onde é que você deposita a sua esperança? Você tem vivido uma vida alegre, apesar das dificuldades, porque aqui ele não está dizendo que não haja tribulação, ele seja paciente na tribulação, perseverante na oração. Ele não está dizendo que não há tribulação, mas alegre-se. Alegre-se na esperança, porque a nossa esperança, irmãos, está no porvir. Nossa esperança está no fato de Cristo puxou a fila, voltou da morte, Ele é a primícia, e Ele falou para nós assim: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Lá em Atos dos Apóstolos, versículo 2, 26, diz assim: por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. O apóstolo Pedro está citando Davi, e Davi está falando que ele se alegra, que a sua língua exulta, que a sua carne vai repousar, nossa mente, nosso coração vai descansar. Descansar em quê, irmãos? Na esperança. Às vezes temos vivido vidas atribuladas, estressadas, cansados, esgotados, porque nós não conseguimos descansar na esperança, a esperança do dia do Senhor, que é um dia de festa, de glória para nós. Ele disse: não deixarás a minha alma na morte. Esse salmo também é profético, que aqui apontava para Cristo, mas também fala para a gente. Ele não permitirá que os seus santos vejam a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Teremos alegria plena, irmãos, na presença do Senhor. Na presença do Senhor há alegria perpetuamente. Hoje nós podemos ter alegria, porque nós vislumbramos o nosso futuro glorioso. Irmão, o teu futuro é glorioso, literalmente. O teu futuro é maravilhoso. O teu futuro é no paraíso, onde não haverá mais choro, mais dor, porque Cristo ressuscitou. Portanto, a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, está no Senhor. Porque Ele ressuscitou, nós podemos também nos alegrar na esperança desse dia maravilhoso, que é certo, irmãos, é garantido. Já estamos lá, apesar de ainda não estar, mas já é garantido, já é certo. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, irmãos, para que Cristo ressuscitou? Para que haja esperança. E quando há esperança, há alegria. Não significa que não tem problema, mas apesar de todos os problemas, a nossa esperança está em Cristo, na sua volta, na sua glória. E, portanto, há alegria no coração daquele que tem colocado a sua esperança, não nas coisas desse mundo, mas no porvir. Amém? Cristo também ressuscitou, irmãos, para que possamos nos reencontrar com aqueles que já morreram, pois estes ressuscitarão. Eu creio plenamente, irmãos, que nós seremos, eu já falei aqui várias vezes, eu não vou cansar de falar, eu creio que nós seremos aqueles que serão arrebatados.
aqueles que sobreviverão à grande tribulação e que seremos levados nos ares e vamos voar para nos encontrar com Cristo nos ares. E nós vamos encontrar também com aqueles entes queridos, amados, que morreram no Senhor, que dormiram no Senhor. E nós vamos reencontrá-los. E assim como hoje foi também muito bem explicado pelo pastor Elton, né? Quando Cristo ressuscitou no seu corpo glorioso, alguns discípulos não conseguiram reconhecê-lo de primeira. E ali, então, ele fala de uma explicação do Timothy Keller, que diz que é como se fosse uma pessoa que você viu há muitos anos atrás. Digamos, você viu uma criança e depois de 15, 20, 30 anos você revê aquela pessoa e você vê que de primeira você não reconhece, mas logo depois você, rapaz, eu estou lembrando de você, você é fulano, conheci menino, hoje você está um rapaz, mas é a mesma pessoa, sendo num corpo diferente, mas é a mesma pessoa. Então nós nos reencontraremos nos ares, com aquelas pessoas amadas, que já dormiram no Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Um crente, certa vez, o pastor foi dar os pêsames, porque ele tinha perdido a sua esposa. Ele disse: o crente, pastor, não perde ninguém, apenas diz um até breve, porque vai reencontrá-lo um dia, vai ter com essa pessoa novamente. Então, a morte e a sua ressurreição, irmãos, garante para nós esse reencontro maravilhoso. Aqueles que já dormiram no Senhor, que você amava, você vai reencontrá-lo. Vocês estarão juntos novamente por toda a eternidade, em comunhão uns com os outros, da mesma comunhão que nós teremos com Cristo. Nós teremos uns com os outros. Imagine você poder se reencontrar e encontrar Abraão, encontrar Isaac, Jacó, Paulo, Pedro. E seremos um só, todos teremos uma só alegria. O seu ente querido, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, pessoas que você ama. Todos nós já perdemos pessoas que nós amamos. Nos reencontraremos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Primeiro vamos ler o versículo 14 do nosso texto, que diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, eles virão na companhia de Cristo. E 1 Coríntios 15, 22, vai falar o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Irmãos, todos aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar. Eles ressuscitarão primeiro, né? A alma se encontra com o corpo novamente, e nós depois seremos levados nesse encontro maravilhoso, chamado as bodas do Cordeiro, a sua igreja toda, essa sim, a igreja completa, a igreja totalmente glorificada, juntos nos ares. Então, Cristo morreu e ressuscitou, para que possamos um dia reencontrar todos aqueles que serão vivificados, porque morreram em Cristo. Aquele que está em Cristo será vivificado. Louvado seja Deus. Terceira coisa, irmãos, para que Cristo ressuscitou, para que possamos nos encontrar pessoalmente com Ele, quando nossos corpos forem arrebatados. Irmãos, que dia maravilhoso. Você já teve a experiência de conversar com alguém de forma remota, né? E aí você, então, de repente trabalha com alguém que não mora aqui, você trabalha no computador, ou uma pessoa que você é da equipe, mas está lá em São Paulo, você conversa com a pessoa, você trabalha e manda foto, manda texto, trabalha junto, arquiteta as coisas junto, pode até se ver de forma remota, né? Você passa às vezes muito tempo ali, mas de repente, numa convenção da empresa, você se encontra com essa pessoa pessoalmente. Rapaz, finalmente nós estamos nos conhecendo
de forma pessoal. É outra coisa, irmãos. Jesus é aquele que nós já nos relacionamos, nós já falamos com Ele, nós já ouvimos a sua voz, nós já o amamos. Mas eu quero que você agora possa imaginar esse dia maravilhoso em que você vai se encontrar com o teu Senhor. A volta de Jesus e a sua ressurreição garante para a gente esse encontro maravilhoso com Jesus, no qual podemos beijá-lo, abraçá-lo, dizer para Ele, face a face: Senhor, quanto eu te amo, Senhor. A morte de Jesus, a sua ressurreição, garante para mim e para você esse acesso maravilhoso que vai acontecer. Que você possa se alegrar nisso, que você possa sonhar com esse maravilhoso dia, que você poder chegar diante dele, pessoalmente. Ele vai te chamar pelo nome, e assim: vinde bendito do meu Pai. Ele te conhece pessoalmente, Ele sabe quem você é. Você não vai passar assim: oi Senhor, tu sabe quem eu sou? Esse meu irmão, meu filho, eu te amo, eu morri por você. Você acha que eu não sei quem você é? Que dia maravilhoso, irmãos. Lá em João capítulo 14, versículo 2, diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Escuta essa frase: eu vou preparar um lugar para você. Está ouvindo? Jesus falando: eu vou preparar um lugar para você. Aí você termina com o seu nome essa frase. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Quem vai receber você é o próprio, não um anjo não que vai receber, não é São Pedro não, né? Nem é um anjo. Irmãos, quem nos recebe na glória é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que disse: vinde, Ele é quem abre a porta para você. Ele disse assim: vinde bendito do meu Pai. A ressurreição de Cristo garantiu isso para nós, irmãos. Que dia maravilhoso que vamos poder ver a face de Cristo. Tem até um hino, né? Que fala sobre a face de Cristo. Que dia maravilhoso que nos encontraremos com o nosso Senhor. Ele assim: receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Nós não vamos estar aqui e Jesus lá do outro lado do mundo. Onde nós estivermos é onde Cristo estará. Haverá intimidade e relacionamento com o nosso Senhor. E a sua ressurreição garantiu isso para mim e para você. Você pode já sonhar com isso? Você pode já imaginar isso, se alegrar com isso? Que dia maravilhoso, quando nós pudermos estar face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, irmãos, a ressurreição de Cristo garante para nós que haja consolo em nossos sofrimentos. O versículo 18 termina assim: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Irmãos, se tem algo que mais traga esse consolo ao nosso coração, são essas palavras de Jesus. Em meio a sofrimento, a palavra de Deus traz consolo. Em meio a derrotas nesse mundo, a palavra de Deus nos fala de vitória. Em meio a dores, sofrimentos, a perdas financeiras, perdas familiares, perda de saúde, em meio a sofrimentos terríveis que nós passamos nesse mundo, a palavra de Deus traz consolo para a gente. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, quando nós trabalhamos o mês todo, ralamos, nos esforçamos, e no final do mês nós recebemos o nosso salário, e você assim: vale a pena
o sacrifício. Vale a pena acordar cedo, vale a pena trabalhar por um salário que no instante se acaba. Mas nós nos alegramos quando recebemos o salário, porque é justo, é bom, vem de Deus, e é claro que nós nos alegramos ao receber aquilo que nos é direito, porque nós trabalhamos. Imagine, irmãos, o Senhor te dando as recompensas por você ter vivido nessa vida de forma íntegra, reta e justa, por você não ter desistido, por no momento do sacrifício, do sofrimento, das dores, você não ter blasfemado, mas você ter mantido a sua fidelidade ao Senhor, dizendo como Jó falou, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando ele responde à sua mulher, que diz assim, abandona esse teu Deus e morre, se por um acaso, quando Deus nos deu o bom, Deus não receberia também o mal? Nós não podemos desprezar toda a história que o Senhor fez em nossas vidas, por causa de momentos difíceis. O Senhor está trabalhando o nosso caráter, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o sofrimento, irmãos, vai passar, as suas dores vão passar, e você não vai mais esquecer, né? Há quem diga que a mulher ela tem um segundo filho, porque ela esquece as dores do parto do primeiro filho, né? Mas não esquece de tudo, não. Mas mesmo assim, o fruto que está ali nos seus braços, seu filho, aquele galardão que Deus deu ali, vale a pena todo o sacrifício. A mãe passaria novamente por tudo aquilo para poder ter o seu filho novamente nos braços. Por isso que nós temos filhos e amamos tanto, apesar de tanto trabalho. E o Senhor, irmãos, Ele ressuscitou para que haja consolo em nossos sofrimentos. Então, irmãos, eu quero convidar vocês para refletir hoje. Onde está a sua esperança? A ressurreição de Cristo te traz esperança? A ressurreição de Cristo renova a tua fé? A ressurreição de Cristo te dá gozo nessa vida, apesar das dificuldades, porque você não olha para as coisas desse mundo, você olha para a sua cidadania celeste, para aquele grande e glorioso dia do Senhor, porque o Senhor, Ele não nos abandona e nunca vai nos abandonar. Que a gente possa, irmãos, perseverar, que a gente possa segurar na mão um do outro e dizer assim, vamos juntos, porque o nosso futuro é glorioso. Nosso futuro é glorioso, porque Jesus ressuscitou. Preguemos a sua morte, mas preguemos a sua ressurreição. Preguemos o seu sacrifício, mas preguemos que a sua ressurreição garante a nossa ressurreição. E se nós não tivermos morrido, na sua volta, garante o nosso arrebatamento. Amém, irmãos? Vamos nesse momento fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore nesse instante, agradecendo ao Senhor de todo o coração, porque Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Tenha um tempo de oração, converse com Jesus nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Teu Espírito tirou o nosso Senhor da morte. Não permitiste que o Teu Santo visse corrupção. Mas, Senhor, nós também queremos reconhecer, Pai, que muitas vezes os nossos olhos deixam de vislumbrar o grande galardão que o Senhor tem para nós e a vitória do nosso Senhor Jesus. E muitas vezes colocamos nossos olhos nesse mundo, Senhor. As batalhas são cruéis, ó Deus. As dificuldades são muitas, ó Pai. Os sofrimentos muitas vezes nos arrastam, Pai, para longe de Ti, quando deveríamos nos levar de joelho aos Teus pés. Senhor, que a Tua palavra nos conforte, nos console,
nos anime, renove a nossa esperança e traga alegria constante e perene, mesmo em meio ao sofrimento, Senhor. Que a nossa alegria seja constante, porque a Tua promessa, ela não muda, ela é fiel e ela vai acontecer. E nós veremos a volta do Teu Filho com os nossos olhos, se assim o Senhor nos permitir. Senhor, que nossos olhos saiam desse mundo e se voltem somente para Ti, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, fortaleça nosso coração, reanime a nossa fé, Senhor Deus, traga alegria do Espírito Santo aos nossos corações, que possamos, Senhor Deus, viver essa vida de quem realmente crê na Tua ressurreição, na ressurreição do Teu Filho, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer chamar aqui o nosso coral mais uma vez? Mas nós estamos louvando agora um louvor, talvez para muitos seja um louvor novo, apesar do louvor ser bem antigo. Ele fala da libertação que nós recebemos com a morte e a ressurreição de Cristo. É bem fácil, dá para os irmãos aprenderem e cantarem conosco. Amém?
Graças a paz, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos te louvar, Pai, porque a nossa esperança não se fundamenta nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos volúveis, não se fundamenta na capacidade humana, mas se fundamenta em algo permanente e duradouro, que é a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que sem a ressurreição de Jesus, ó Pai, a nossa fé seria absolutamente vã, como diz o apóstolo Paulo. Por isso nós te agradecemos por tu ter intervido nesse mundo, para nos trazer esperança a um povo que estava perdido e que foi achado por ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu nos tem prometido a partir das primícias da ressurreição, que é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Por isso nós te louvamos, por isso nós te pedimos que, em meio às dificuldades, às dores, tu possa estar, ó Senhor, trazendo a verdadeira esperança das nossas vidas, que é que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e que nós um dia, se Cristo não voltar, ressuscitaremos, ó Pai. Que a nossa leve e momentânea tribulação não possa ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós, ó Pai. É assim que nós te oramos agradecidos, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Marcelo e Márcia serão recebidos também por transferência, né? Eles eram da Igreja Batista. Marcelo fez todo o discipulado, o Márcio não conseguiu fazer todo o discipulado.
porque precisa ficar muitas vezes para cuidar do menino, né, que é autista, mas que é uma bênção também. Quando chegou aqui, a gente tocar a bateria, é uma bênção, mas também vai, na mesma possível, também estará conosco. Né? Tem também ali atrás a Mauri já tem frequentado a nossa igreja, já fez todo o discipulado também, vai ser recebido o batismo de profissão de fé. Esse é Mauri, Deus te abençoe. Né? Tem também aqui Wanderson também, né, que é noivo de Camila, e vai estar sendo também recebido o batismo de profissão de fé também, louvado seja Deus. E Ana, né? Ana e Gabriel, né? Ana a gente vai ver, porque se ela já foi batizada na Assembleia de Deus, mas a gente vai ver como é que vai ser, ela quer ser batizada porque ela não era convertida, a gente vai ver essa questão ainda, mas vai ser recebida, ela vai ter profissão de fé, e Gabriel também, com o batismo infantil. Também vai haver também o recebimento como membro da minha mãe, que está trabalhando na igreja há quase 4 anos, ela vai ser recebida como membro da igreja. Eu soube que a sogra também serão recebidos como membro da igreja, né, da experiência da igreja da Madalena. E também Rafa, né, minha cunhadinha, vai ser também batizada, ela não foi batizada ainda, vai ser então um batismo com um batismo infantil, ela vai ser recebida também do mesmo jeito que Davi vai ser recebido também. Então vai ser festa, né? Vai ser festa. E aí nós, como igreja, precisamos nos preparar para isso também, né? É um dia de alegria, porque a igreja, irmãos, vive por isso, para proclamar e para pregar o Evangelho, para discipular. Enquanto nós pregamos, discipulamos, fazemos discípulos, estamos cumprindo o ídolo de Jesus. Portanto, nós estamos alegres porque a nossa igreja tem realmente cumprido a missão que ela foi colocada nesse mundo, missão para a qual ela foi colocada nesse mundo, para pregar o Evangelho, para discipular e batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, não deixe de ser semana que vem, vai ser uma festa, já vamos nos alegrar com os irmãos. Se Deus permitir, a igreja vai estar cheia, em nome de Jesus, tá bom? Hoje tem cantina, né? Na semana que vem, tem, né? O quê? Quando vai ser? Quinta-feira, plenária da sala. É isso? Que horas? Às 7 da noite. Certo? Senhora Colimão, não se esqueça da viagem missionária. Já temos aí 20 pessoas aí na lista, né? Temos aí 30 vagas, mas quando vai se aproximando, o pessoal corre, você piscou, tem mais vaga, tá certo? Sábado tem bazar. Traga roupa também, né? Então, traga roupa para o bazar. E venha comprar também, né? Sim, então, só voltando para a nossa viagem missionária, nós estamos em parceria com várias igrejas. Então, rapidamente, as pessoas vão se inscrever e a gente tem, se você está pensando em ir, talvez seja o que for. Então, vamos deixar depois, qual é o seu nome, aí a gente pode passar o cartão, pedir o cartão, tá certo? A máquina da igreja, tá bom? Deus abençoe, boa semana, terça-feira tem reunião de oração. E tem reunião também, sim, os irmãos vão ser recebidos, terça-feira, é um conselho para nós termos aniversário.